nesse dia de luz, nesse momento abençoado, onde numa união de pensamentos benéficos, de pensamentos benevolentes, como uma egrégora, todos a vibrarmos na paz, no amor e no bem, nós possamos iniciar esse nosso estudo, abrir as nossas mentes para que possamos a cada dia aprender, manter o estímulo para continuarmos a buscar as verdades da nossa existência e que nós possamos a cada dia, por meio desse evoluir intelectual, aprimorarmos também a nossa moral, a nossa amorosidade, o nosso afeto, para que a gente possa construir esse mundo de regeneração, esse mundo amoroso e afetivo que nós tantos almejamos. Que nós possamos aqui aprender, que nós possamos aqui compartilhar e levar para a nossa realidade do dia a dia, para a nossa vivência, todo aprendizado que aqui a gente obtém. Que assim seja. Então, nós ficamos na introdução, na última semana, né? Começamos o nosso estudo do livro do Capra, a visão sistêmica da vida, na semana passada, e a gente nem conseguiu terminar a introdução. Como imaginávamos, né? Um livro bem denso, bem conteudista, né? Então ele fala de história, né? Ele fala de filosofia. Essa parte mesmo que a gente vai estar entrando aqui, ele vai fazer um passeio na filosofia, desde a era clássica até a era moderna, justamente para a gente ter uma compreensão que esse pêndulo que a gente falava, né, sobre mecanicismo e holismo, ele varia durante a nossa existência. Ora, temos uma sociedade que está mais voltada para conceitos mecanicistas, que são conceitos mais materialistas, conceitos mais voltados à parte ao invés do todo, né? Um conceito mais atomista, que a gente também vai descrever um pouquinho mais durante a aula. E ora, a sociedade abriga o seu pensamento num contexto mais holístico, que é um contexto mais integral, de ver as partes como um todo, como um sistema, como um ciclo. Então, estamos constantemente nesse pêndulo, ou seja, ora estamos, né, a depender do contexto histórico, do que estamos estudando enquanto sociedade nas academias de filosofia, de biologia e tudo mais, nesse contexto mais mecanicista, atomista, materialista. Ora, estamos mais num contexto holístico, espiritual, orgânico, numa visão sistêmica, numa visão de todo. E aí o Capra ele fez um passear na nossa história, aqui nessa parte, né? O pêndulo oscila entre mecanicismo e holismo, da antiguidade à era moderna, justamente nos falando que nós fizemos esse vai e vem enquanto humanidade. No princípio da nossa história, né, evolutiva e intelectual, se assim a gente pode falar, né, lá na filosofia grega, na era clássica, que a gente pode chamar de filosofia antiga ou filosofia clássica, os pensadores lá da era, né, pré-socrática, socrática e pós-socrática, ou seja, lá atrás, na época do início da criação de um pensamento filosófico, eles tinham já uma ideia de alma, uma ideia de um sopro de vida, né, que se chamava, ou psique, da palavra grega, ou da latina ânima, que chamava sopro. Então, lá atrás, já na filosofia clássica, os pensadores clássicos gregos, lá na época de Sócrates e um pouquinho antes ou depois dele, já via um ser humano para além de uma matéria, para além dessa casca em si. Então, eles chamavam, né, de psique, na palavra grega, ou ânima, que quer dizer sopro, e estava estritamente relacionada com a ideia que até hoje a gente fala. Né? Tudo que a gente fala hoje ele advém de um pensamento, né? Não sai do nada. Então, quando a gente fala o sopro de vida, né? Deu um último sopro de vida. A gente está falando o quê? Quando a gente diz que a pessoa deu o último sopro de vida. Quando a vida em si se esvai daquele material. Ou seja, a alma, esse ânima
que anima, se assim a gente pode dizer, sem ser redundante, esse corpo material em si, estaria deixando esse corpo. Então, desde a época antiga, a gente já tinha uma visão, né, a respeito dessa questão da existência da alma. Concorreu um pouquinho na nossa história, existiu um pensador que chamava Demócrito, que foi um dos primeiros filósofos atomistas. O que é um filósofo atomista? Né? A palavra átomo em si, além da questão do átomo que a gente conhece hoje, né, de física e de química, aquele átomozinho composto por elétrons, por prótons e nêutrons, a palavra atomismo, a palavra átomo em si, ela deriva de como se fosse a menor parte, o indivisível. Né? Claro, a gente salientando que hoje a gente já tem o conhecimento que o átomo ele não é a menor parte. Né? Hoje já existem elétrons, prótons, quarks, ainda partículas menores. Mas o conceito em si da palavra átomo é algo como se fosse indivisível, a menor parte. E, portanto, naquela época, o que se entendia como a menor parte da matéria era o átomo. Esses filósofos que se chamam atomistas, filósofos, biólogos e estudiosos da época, que se chamam atomistas, são aqueles que são considerados também reducionistas, mecanicistas, que estudam as coisas no geral, reduzindo, não pensando numa visão sistêmica. Ou seja, ao se estudar o micro, ou seja, aquela interação das moléculas no átomo, a gente teria uma resposta para o macro. Eu não precisaria compreender, se a gente pensar em biologia do ser humano, como um todo, como um sistema orgânico que, inclusive, interage não só dentro do próprio corpo, mas sim com indivíduos externamente. Os filósofos, pensadores e biólogos atomistas pensavam o contrário. Eles achavam que, ao se estudar a menor parte, que a gente podia quebrar ao máximo as partículas, e tendo essa visão, né, mais materialista, eles entenderiam o todo. Ou seja, nesse momento, o pêndulo partiu de uma visão mais holista para uma visão mais mecanicista, por meio de Demócrito, que acreditava que, né, é uma realidade hoje, mas de que todos os corpos são formados por diversas combinações de átomos. Essa é uma realidade, só que ele acreditava que era só isto, que os corpos eram formados basicamente por combinações de átomos e nada mais. Não tinha nada mais, não teria um espírito, não teria uma mente, não teria nada envolvido nisso. Então, a gente passou nesse período, depois de Demócrito também, por um estudioso, por um filosofista chamado Epicuro, que deu origem à filosofia epicurista, que é uma vertente do estoicismo. Né? Então, Epicuro, ele tinha uma visão que ele não acreditava na imortalidade da alma. Então, ele tinha essa visão mecanicista, material do ser humano, tanto que a sua filosofia que ele cunhava era do prazer extremo. Se eu só tenho essa existência material, eu preciso curtir ao máximo cada segundo dessa minha existência, porque, como o pessoal fala, né, só se vive uma vez. Era o que eles acreditavam na época, tanto o Demócrito quanto o Epicuro, que eram filósofos atomistas. Pouquinho depois dessa fase, apareceu, fazendo o pêndulo correr de volta para a vertente holística, o Aristóteles. Aristóteles ele foi um dos primeiros filósofos a escrever tratados sistemáticos, ou seja, por meio de Aristóteles, que nós começamos a ter a filosofia escrita, livros de filosofia, tratados onde ele pegava os seus pensamentos e não só falava, não era só, né, por exemplo, como Jesus. Jesus só falava. Jesus não tinha tratados escritos a seu próprio punho a respeito de sua filosofia. Né? Naquela época, a maioria dos filósofos também não tinham. A maioria dos filósofos passavam os seus conhecimentos, né, para suas outras gerações apenas pela palavra. Quando Aristóteles começou a estar ali no meio, né, dos filósofos da época, ele começou a
fazer esses tratados sistemáticos organizados a respeito do seu pensamento. Não só escrever, mas organizar seu pensamento em obras. Se você fosse aqui procurar a respeito da lógica aristotélica, vai estar nesse livro. Se você for buscar a respeito de outro pensamento de Aristóteles, mais voltado até para as ciências naturais, que ele tinha também, está nesse livro. Então, de uma forma que Aristóteles foi um dos primeiros que escreveu esses tratados e um dos primeiros que cunhou de forma mais sistemática a filosofia holística, quando ele falou a frase célebre que hoje praticamente resume o que seria esse holismo do todo, que o todo ele é maior do que a soma das partes. Ou seja, dividir o ser humano ou qualquer coisa, a natureza, em pequenos pedaços e estudar cada pedaço desse de forma isolada, jamais nos dará uma ideia do que é o todo. Estudar um sistema, por exemplo, urinário, o sistema cardíaco, cada um em uma parte, em um pedaço, estudar a nossa pele. Jamais quem estuda cada pedaço desse consegue uma compreensão do que é o ser humano de forma holística. Um ser que não é só matéria, um ser que tem todos esses sistemas que se somam, mas que vai muito além, que tem uma relação social, que depende de outros seres, né? Como os filósofos também chamaram, o homem como um animal de convívio, um animal social. Então, além de tudo isso, a questão espiritual, da mente. Então, não tem como a gente reduzir o estudo. Eu estou trazendo aqui o exemplo do homem, mas também o estudo da natureza, dos ecossistemas, no estudo de suas partes. Eu não consigo simplesmente estudar um vegetal e compreender o que é a flora numa natureza. Eu preciso estudar a relação desses vegetais entre si. O que é que a gente vê hoje em dia com avançados estudos? Que as árvores numa grande floresta, elas se comunicam pelas raízes. Teve um estudo recente, quando eu falo recente, dos últimos 100 anos, é algo recente, né? Um estudo recente que fala que essas árvores elas conseguem se comunicar por meio das raízes lá internas. Então, estudar simplesmente de que forma o caule de uma árvore não vai te dar uma visão sistêmica do que seja uma flora numa grande floresta ou até numa pequena floresta. Então, por meio de Aristóteles, ele veio trazer essa ideia de que não adianta estudarmos as partes, porque o todo não é uma simples soma de partes. Precisamos ter essa visão holística para o entendimento da natureza, do corpo humano, da sociedade, das relações sociais, porque se a gente só dividir, subdividir, a gente não consegue chegar a um conceito real do que seja a natureza, o homem, a vida em sociedade e nenhum pensamento da época. Por isso que Aristóteles, que foi o primeiro em si a cunhar mais de forma sistemática o holismo, nos sinalizou dessa forma. Então, ele implicou uma análise de tudo por meio do sistema, por meio de uma estrutura complexa, né, que supera uma simples análise de suas partes. Um pouquinho depois, né? Vocês estão vendo que eu falo. Qualquer coisa vocês vão me interrompendo aí. Um pouquinho depois de Aristóteles, veio uma fase da nossa filosofia que se chamou escolástica. Foi uma fase onde os filósofos da Idade Média, ou os filósofos medievais, eles começaram a fazer uma junção entre fé, entre a existência de Deus e a razão, ou seja, a dialética cunhada por Aristóteles. Eles começaram a usar a lógica que Aristóteles trouxe ali, que a gente precisava pensar o mundo, além de forma holística, mas de forma racional e lógica, para a fé. Esses filósofos da época medieval, da época escolástica, são exemplos, né? O São Tomás de Aquino, dentre outros, que foram base, por exemplo, para o nosso pensamento espírita hoje, que a gente consegue unir a razão científica
a dialética lá de Aristóteles, de pensar o mundo por meio da razão e não apenas pela questão das ideias, há uma ideia de Deus, de religiosidade e de espiritualidade. Graças a esses filósofos medievais que juntaram no mesmo tacho aí, né, a fé, a crença em Deus e a razão científica. Então, nessa época, a gente conseguiu ter essa visão que hoje nos amplia o estudo, principalmente no meio espírita, né, dessa visão unida entre fé, Deus e razão científica. Sempre após um grande período, né, que favorece ou que enfoca muito essa questão de Deus, vem como se fosse um efeito rebote. A gente chegou na época da Renascença. A Renascença foi uma reação, né, a essa visão mais holística de mundo, que envolvia a fé, que envolvia Deus, juntando com a razão. Depois desse ponto, onde a maioria dos filósofos dessa chamada escolástica, né, que foram os filósofos que tinham esse pensamento, eles eram, em sua maioria, teólogos. A maioria deles eram religiosos, que se entraram aí, que se empenharam nesse estudo dessa filosofia, unindo essas duas vertentes. Então, quando a gente saiu dessa fase aí, da Idade Média, dessa Idade Medieval, onde a gente passou também por fases, né, de perseguições religiosas, de fases onde a religião precisava se empunhar pela força, sempre vinha um rebote. E o rebote para essa escolástica, para esse pensamento divino, foi o antropocentrismo. Foi, vamos focar aqui no homem agora. Agora a gente vai estudar o homem. Foi uma fase que foi chamada de humanismo, mas hoje a gente pode também chamar de antropocentrismo, que veio com a Renascença, o renascentismo. Tanto que a Renascença é justamente, ao pé da letra, o renascimento das ideias da filosofia clássica. Eles começaram aqui a falar, ok, vamos abandonar essa ideia de teologia aqui da filosofia e vamos correr para o estudo da humanidade. Vamos voltar. Lembra que lá atrás, na filosofia clássica, os homens estudavam essa relação humana em si, sem esse foco mais amplo de Deus, mas pensando que existia uma alma lá atrás, o efeito rebote agora do colocar Deus nessa equação, do entendimento dessa visão humana e de racional envolvendo Deus, foi justamente a renascença que foi completamente antropocêntrica, onde se começava a estudar de forma muito mais central o homem, que foi esse fenômeno que chama humanismo. Então, eles abandonaram por completo a visão mais religiosa, né, do homem inserido nesse contexto divino, e começaram a estudar, basicamente, a materialidade humana. Nesse ponto, a gente voltou, ou o pêndulo voltando novamente, a uma visão mecanicista. Vocês viram que desde o início que eu estou falando, o pêndulo ora está lá na visão mecanicista, mais reducionista, mais materialista, ora ele oscila para o holismo com Aristóteles, né? Voltou de novo para o mecanicismo. A vantagem que a gente tem desse pêndulo que oscila, ora para um lado, ora para o outro, é que quando ele está, por exemplo, nessa fase mais reducionista, mais materialista, a gente tem um avanço enorme da ciência, né? Então, nesse ponto aqui da Renascença, a gente teve o início da fundamentação do método científico, que a gente estudou lá na outra aula. O que era o método científico? Né? Aquela prova e reprova antes de sair uma ideia, antes da ciência, ou dos próprios filósofos, ou de nós próprios espiritualistas, que nos consideramos também voltados a essa ideia de método mesmo, de que a gente não tira ideia da nossa cabeça do nada, né? Então, é parte por esse pêndulo que ora volta para essa visão um pouco reducionistas.
Um dos principais expoentes dessa fase da Renascença foi o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci é aquele famoso pintor que pintou, né, aquele homem vitruviano. Quem lembra do homem vitruviano? Que é aquele homem de braços, né, abertos, como se tivesse dois homens. Deixa eu abrir aqui no Google para a gente lembrar. Homem vitruviano. Estava separado aqui e perdi. Então, para quem não lembra rapidamente, o Homem Vitruviano é essa obra aqui, de Leonardo da Vinci. Então, por meio dessa obra, a gente consegue ter o entendimento que, apesar desse filósofo e cientista estar mais voltado para um método reducionista, não é aquele método reducionista que estuda apenas átomos. Leonardo da Vinci, ele estudava o formato, o ser orgânico como um todo. E ele foi o precursor do método científico, da observação. Ele observava o homem, seja ele de forma orgânica como socialmente, e depois dessa observação, que é a principal premissa do método científico, ele ia lá escrever, ele ia lá desenhar, né? Ele não foi só um pintor, ele foi um pintor, filósofo, cientista da época. Engraçado, né, que antigamente esses estudiosos eles eram um pouquinho de tudo, né? Hoje em dia, com o passar da nossa história, da nossa ciência, a gente está cada dia mais especialista em pedacinhos, né? Até a própria medicina não quer dizer que a gente não precise, né, das especialidades, mas que a gente entenda que o humano ele não é um pedacinho, né? Então, hoje, se a gente vai no médico, a gente precisa ir ou no ortopedista ou no oftalmologista. Não, um adendo bem grande aqui. Não é que não seja importante especializar-se, mas que você enxergue aquele ser que está na sua frente não como um pedaço de osso, como um braço, né? Você enxergue todo um contexto que existe aí. E Leonardo da Vinci, ele tinha essa visão, né, mais orgânica da humanidade. Diga, Estelinha. Leonardo da Vinci, até ele, pelo que eu já vi dele, cada dia da vida dele, ele queria observar algo. Por exemplo, ele levantava de manhã, via uma flor, ele ficava o dia todo observando aquela flor, como que era o mecanismo daquela flor, como que ela nascia, como que ela crescia. E ele, quando esgotava aquele assunto, que ele passava para outro. Então, ele tinha eu acho que é até um dom, né? Esse dom de observação. E outra coisa que eu ia falar dele, das doenças que você está falando, dos médicos. Hoje já temos médicos da medicina integrativa, que ele vê a pessoa como um todo, não só a parte física, como a parte extrafísica. Eu faço tratamento com um médico dessa linha. Então, ele trata não só alopatia, mas com homeopatia, acupuntura, ozonioterapia. Então, são várias terapias que integram o tratamento e ele vê a pessoa como um todo. Até o sentimento, cada palavra que você fala no consultório, se você fala uma palavra que te chama atenção, ele anota e te pergunta, é isso aí que você falou, me explica mais. Então, eu acho que nós estamos voltando para o médico que vê o homem como uma pessoa integral, não como pedaços, que até hoje tem, né? Um que trata só um dedo, a mão, punho. Então, é isso. E Engraçado Davi que é maravilhoso. Esse pêndulo está oscilando de novo para o holismo, né? O pêndulo vai e volta de tempos em tempos, né? Nesse sentido. A medicina Ayurveda é muito integrativa Isso. também, né? A medicina oriental. James pediu e depois Dea. Vai, James. Certamente, Leonardo, ele tinha, como Estela falou, não é? Ele tinha essa visão sistêmica, porque eu estava tentando achar aqui para mostrar a vocês, é um documentário de 9 horas, produzido por Franco Zeffirelli, que é a vida e a obra de Leonardo em vários aspectos. Então, quem assiste esse documentário, você percebe que ele via a vida humana
de forma integrada com todos os organismos em evolução. Eu ia falar aqui, Todos os elementos. né, ele tinha essa visão de que quando ele fazia autópsia no corpo humano, ele sempre fazia uma relação com a natureza do universo animal. Então, ele já tinha essa visão, como o próprio Francisco de Assis, né? Ele tinha essa visão sistêmica de uma ecologia centrada no valor, no respeito do reino animal, né? Naquele período de Tomás de Aquino. Então, Leonardo, ele foi, vamos dizer assim, um médico holístico desde aquela época, não é? Ele já tinha essa visão. E ele fazia uma relação que eu achei muito interessante, que hoje a gente entende, né? Era a produção das suas obras. A pintura de Leonardo, ele tinha uma conotação terapêutica. Até hoje, quando a gente visita alguns museus onde tem as pinturas de Leonardo, inclusive a Mona Lisa, você acaba criando uma certa identificação com a sua obra, né? Então, eu vejo assim que hoje esse pêndulo, porque a gente não vai adiantar, né, Kessia? É o final do livro. Esse pêndulo ela está, como é que se diz assim, tendendo para outras grandes propostas e que vai revolucionar, ou melhor, que já está revolucionando o nosso conceito de medicina holística, que é apresentada até pelo próprio Filomeno de Miranda, que fala sobre essa medicina holística. E só ressaltando que essa questão da forma que Estelinha falou, de que Leonardo passava, por exemplo, o dia todo observando uma flor, nada mais é do que um tipo de método científico, né? Observar por bastante tempo para só aí você tirar a conclusão. Porque se eu observar essa flor, por exemplo, só em um determinado momento, eu vou ter uma conclusão de um determinado momento, não do que ela seja de fato. Isso, o nome disso é observação sistemática. Ou como o nome sistema, né, entra em tudo, quando a gente leva em consideração, né, todo esse pensamento realmente mais holístico, mais integrativo, né, mais sistemático mesmo. Então, essa observação sistemática que Leonardo, que Estelinha trouxe, que Leonardo da Vinci tinha, ele iniciou o método científico, por mais que às vezes ele seja reducionista, mas Leonardo da Vinci empregou nesse método científico uma forma mais orgânica de observar formas e não átomos, né? Então, tanto que ele foi um grande pintor, né, que pintava com maestria as partes do corpo, né, a musculatura, pela observação que ele tinha da realidade. Então, ele observava o que? Essas formas como um todo, não apenas a composição física, a composição orgânica, fisiológica daquele ser em si, mas as formas, como aquele corpo se comportava em movimento, né? Eu achei que Dé tinha levantado a mão, mas não foi não, né? Se for, levanta a mão aí para eu ver. Viu que eu acho que 2 levantaram a mão na mesma hora, eu acabei não vendo. Então, depois desse ponto, né, que Leonardo da Vinci inaugurou, né, o pensamento científico, o método científico, essa observação sistêmica, que poderia ser considerada como mecanicista, mas quebrou essa visão, trazendo essa observação de uma forma mais orgânica e contemplativa, o pêndulo correu novamente para a visão reducionista na época da Revolução Científica, né? Da Revolução, que foi uma revolução industrial, científica, onde os grandes pensadores ali, depois da Revolução da Renascença, sempre tem uma fase de rebote a outra, né? Essa revolução científica trouxe pensadores como Copérnico, Galileu Galilei, Kepler, Kevin Bacon, Descartes e Newton. Olha os nomes que vieram com essa renascença, né? Levantei
Levantei não, foi a net de ideia que caiu e apareceu ao mesmo tempo. Então, olha os grandes nomes que vêm nessas fases mecanicistas, que por mais que hoje a gente busque essa visão holista, como esses nomes nos trouxeram hoje a base para a nossa ciência, até para a gente estudar de forma holística. Por mais que tenham sido, por diversas vezes, reducionistas, o estudo deles nos trouxe. Olha quantas coisas Isaac Newton nos trouxe, né, para a gente conseguir hoje, né, ter uma noção das leis de Newton, para a gente ter uma noção hoje até de visão macrocósmica, de universo, da qual o próprio Albert Einstein também baseou-se para criar a sua lei da relatividade, para desenvolver, não é criar, né, que é tudo desenvolvimento, um traçando o desenvolvimento do estudo do outro. Então, nessa época, o que a gente trouxe, assim, de uma forma que foi ainda mais reducionista, foi o que a gente chama de método cartesiano, que vem de René Descartes, né? Que ao latinizar o seu nome, o nome Descartes chamava-se Cartesius. Por isso que a gente chama hoje de método cartesiano. O que de acho é esse método cartesiano, que você disse que é a base do reducionismo? É justamente reduzir a menor parte do que você estiver estudando, para quando você entender aquela menor parte, você conseguir ter uma compreensão do todo. É o resumo básico do que seja o reducionismo. Quem cunhou, principalmente, se Aristóteles trouxe com aquela frase, né? A soma do todo, o todo não é simplesmente a soma de suas partes, que seria a base para o holismo, René Descartes trouxe a base para o reducionismo, pelo método cartesiano. Esse método cartesiano, né, ele muda aquela visão orgânica que Leonardo da Vinci tinha. Então, como é que Capra traz aqui? A mudança da visão de mundo orgânica para mecanicista foi iniciada por uma das figuras de destaque do século XVII, René Descartes. René Descartes, ou Cartésio, seu nome latinizado, é geralmente considerado o fundador da filosofia moderna e era também um brilhante matemático e cientista influente. Ou seja, o cara era matemático, ele queria reduzir tudo a fórmulas matemáticas, né? Tudo que ele buscava entender e estudar. Se Leonardo da Vinci lá pintava, fazia obras de arte, via o corpo, o matemático quer o quê? Reduzir tudo a fórmulas. A vida a fórmula, o respirar a fórmulas, o pensar a fórmula, tudo para ele era para ser reduzido à menor parte de fórmulas. Então, né, o enfoque daquela questão de qualidade, de organicismo, mudou para a quantidade, para uma visão numérica da vida. Eu consigo dizer, por exemplo, que o oxigênio é simplesmente uma molécula de O2. Então, não é que seja ruim a gente ter essa visão, porque baseia diversos conhecimentos. Que nós, enquanto humanidade, né, aqui estamos para evoluir de forma integral, não só dessa questão moral, dessa visão holística de Deus, a gente também precisa evoluir de forma intelectual. E essa visão reducionista nos deu base para diversos pensamentos, para diversas descobertas que hoje facilitam a nossa vida, como, por exemplo, fazer um exame, por exemplo, de uma ressonância magnética, que nada mais é do que estudar partes, do que estudar o quê? Como que átomos podem liberar energia que bate no nosso corpo humano, que faz um rebote e dá uma imagem com base nisso aí. Então, a gente também necessita do reducionismo. Então, não é o fato que a gente está aqui hoje valorizando uma visão holística, né? Essa visão sistêmica da vida, que fases da nossa existência, que são reducionistas, não são importantes. Então, por isso que é necessário que esse pêndulo realmente oscile, ora para um lado,
hora para outro. Faz parte do nosso desenvolvimento enquanto humanidade. Também essa fase que nos parece, né, por diversas vezes, que estamos rechaçando quando falamos que a visão que deveríamos ter realmente é uma visão sistêmica, holística, mas esse estudo também é de suma importância. Nessa mesma fase, Francis Bacon, ele cunhou o método científico empírico. Se Leonardo da Vinci trouxe essa forma orgânica, Descartes e Francis Bacon reduziu ao máximo esse método científico por meio de procedimentos indutivos, fazendo experimentos. Ou seja, a gente não pode apenas chegar a conclusões só olhando a natureza. A gente precisa testar, vamos experimentar. Esse é o método científico mais moderno que a gente tem para chegar a diversas conclusões. Eu observo, que é a primeira fase do método científico, e depois eu experimento. Eu faço testes para concluir e ter a certeza, como se fosse a batida de martelo, que esse meu pensamento que eu cheguei por base da observação está certo. Que foi cunhado aqui, basicamente, nessa mesma época, por Francis Bacon e René Descartes. Francis Bacon, um nome nada vegano. Tinha que ser eu para fazer essa piada uma hora dessa, né, gente? Com o pobre do sobrenome do homem. Então, Descartes, nessa época, ele baseou a sua visão da natureza na divisão fundamental entre dois domínios independentes e separados, mente e matéria, como se fossem duas coisas completamente distintas. Ora eu estudo a mente, ora eu estudo a matéria. Não como nós, enquanto espíritas, estudamos a mente agindo na matéria. A mente, quando eu falo mente, a gente sabe que mente, para nós espíritas, é sinônimo de espírito. O espírito em si é a mente, é o exercício da mente. Então, Descartes, ele separou, ele achava que mente e matéria era completamente independente e separado. O universo material era basicamente uma máquina para ele, assim como os organismos vivos também eram máquina e podiam, em princípio, ser compreendidos completamente, analisando-se em função de suas menores partes. É igual se a gente vai pensar no celular como uma máquina e dá um defeito em alguma coisa que a gente leva para consertar, que a pessoa abre ele todo e vai observar onde está o defeito, num pedacinho ali. Então, a visão de René Descartes de nós humanos e dos animais era que, enquanto matéria, seríamos uma máquina e que a mente atuaria de forma separada. Essa visão de Descartes, apesar desse entendimento de mente e de alma, por diversas vezes foi o que traçou um pensamento que é altamente maléfico para os nossos irmãos animais, que René Descartes acreditava que os animais eram máquina pura, e a humanidade era uma máquina orgânica que tinha uma influência aí de uma mente que era separada. Então, essa visão aí, lá da época antiga, que foi o considerado fundador da filosofia moderna, mas que há um tempinho atrás, ou quando foi no século XVII, René Descartes associou os animais a simplesmente meras máquinas. André Luiz e que Emmanuel, e que o Espiritismo veio nos mostrar que não é a realidade. Que nem o próprio corpo ali, que não tem um princípio inteligente desenvolvido, é uma mera máquina. São seres destinados a evoluir, quer seja ele no reino vegetal, quer seja ele no reino animal, quer seja ele no reino hominal. Então, se René Descartes ele enxergava até o corpo humano, né, mesmo que orgânico fosse, como uma máquina, mas que era dotado de uma mente ali, mas que podia ser entendida de forma separada, ele enxergou os animais como máquinas puramente, né? Então, daí veio, né, um pensamento que às vezes se arrasta até hoje, dessa visão dos animais como apenas matéria ou como máquinas. Veio lá dessa época de René Descartes. Nessa mesma época, o que é que eles faziam? Estudavam, por exemplo, os sistemas orgânicos de forma completamente isolada. Por exemplo, na biologia, o maior sucesso do modelo mecanicista de Descartes
foi a sua aplicação no fenômeno da circulação do sangue por William Harvey, contemporâneo de Descartes. Os fisiologistas dessa época também tentaram descrever outras funções corporais, como a digestão, em uma linguagem completamente mecanicista, mas essas tentativas estavam destinadas a falhar por causa da natureza química dos processos, que ainda não eram compreendidos. Então, é aquela ideia, né? O matemático quer descrever até a digestão e a circulação por meio de simples fórmulas. E a gente sabe que é algo muito mais profundo. Então, nesse ponto, a gente parou o pêndulo numa visão mecanicista de enxergar o mundo, nesse início dessa filosofia moderna. E aí, a partir daí, a gente entra no subtópico aqui do nosso estudo, que é o mecanismo e o holismo na biologia moderna. Lembrando que o tópico anterior era entre a antiguidade até a era moderna. Agora a gente vai estudar a era moderna, né? Como que esse pêndulo oscilou ainda mais de um lado para outro nessa nossa era contemporânea, né? Então, ele traz aqui que logo no início da era moderna, um cientista, um poeta e filósofo que chamavam Johann Wolfgang von Goethe, na época de 1749, né? Ele nasceu e desencarnou em 1832, ele começou a estudar a morfologia das coisas, basicamente como Leonardo da Vinci fazia lá atrás, mas que foi abandonada nessa época mecanicista. Então, eles estudavam a forma biológica, estudavam, né, o padrão de relações dentro de um todo organizado, uma concepção que está justamente na linha de frente desse pensamento sistêmico atual. Então, essa visão que o Wolfgang tinha, que foi o início dessa visão sistêmica na era moderna, que esse pêndulo correu novamente para essa visão holística, foi numa época conhecida como romantismo, uma época, né, da filosofia, da literatura científica, onde esse pêndulo correu novamente da visão reducionista para a visão holística. E no romantismo, né, tanto os filósofos como os biólogos, eles tinham a ideia de que o universo era uma entidade única, unida, interconectada, repleta de valores e tendências e de vida, e não meramente uma matéria objetiva e inorgânica. Então, nessa época, surgiu também a teoria de Gaia, do universo, dessa época da filosofia romântica, do universo como um ser vivo, não apenas como união de matéria orgânica e inorgânica. Então, os românticos, filósofos e biólogos românticos, acreditavam que a visão unicamente da razão falsificava a realidade, porque você queria ser tão racional, tão reducionista, enxergar tudo com fórmulas, que o que você enxergava era uma visão falseada da realidade, porque você quebrava tanto a realidade em pedaços que você não tinha noção da realidade completa, né? Você quebrava tanto em partes pequenas, né? A flora, ou a fauna, o organismo humano, ou até as relações sociais, que você tinha uma visão falseada do que era a realidade. Então, os românticos, eles correram um pouquinho da razão e começaram a ver o mundo por essa vertente, né? Mas não que eles não tinham razão, mas dessa razão clássica, né? Mecanicista, reducionista, de fórmulas, de entendimento, né? Do todo, apesar das suas partes, né? E eles acreditavam que a melhor maneira de perceber a realidade é por meio de sentimentos subjetivos, por meio de intuição. Por isso que a gente hoje, quando fala, né, a pessoa romântica, advém justamente dessa época, que é uma pessoa que leva, né, a vida mais voltada pelos sentimentos, pela intuição, pela sensação, pela vivência, né, daquele sentimento, daquele momento. Então, os filósofos românticos tinham essa visão, né? O nome do movimento é romantismo, né? Não é simplesmente ser romântico e amável, como a gente usa o termo hoje
para falar de relações afetivas, foi uma fase em que os filósofos fizeram um rebote a essa visão reducionista e começaram a entender esse planeta, esse todo, justamente de forma mais integrada. No caso, entender o planeta como esse organismo vivo. Então, foi nessa época que surgiu a teoria de Gaia. Lembrando que eu estou tentando ser um pouquinho rápida nesses conceitos, porque quando a gente sai da introdução, alguns desses conceitos são esmiuçados lá na frente. Então, eu não estou fazendo um aprofundamento do que é a teoria de Gaia, do que é cada fase dessa, porque quando a gente sai da introdução, ele tem um capítulo único sobre a visão de mundo mecanicista, que vai dar uma destrinchada um pouco mais nesses pensamentos. Entender esses pensamentos agora faz que quando a gente chegue lá na frente, a gente não esteja nem muito verde desses pensamentos e nem demore tanto, porque agora a gente está vendo uma linha do tempo. A gente consegue ter um entendimento de por que existem esses rebotes na linha do tempo. Porque, ora, a linha do tempo está pensando de uma forma, filósofos, pensadores, cientistas, e ora estão pensando de outra forma. De tempos em tempos, a gente tem esse rebote de pensamentos. Foi o que a gente estudou na outra aula sobre a questão de mudanças de paradigmas que acontecem de tempos em tempos por causa de mudança de pensamento, de mudança de visão de mundo. Então, é normal que na nossa visão de linha do tempo, quando a gente pensa, né, a nossa história, a gente tenha essas oscilações que são chamadas, como a gente viu na última semana, de mudança paradigmática. Muda-se a visão geral que a gente tem de mundo, de relações, de afetividade, até de Deus. A visão que a gente tem de Deus. De tempos em tempos, a gente tem uma quebra de paradigma do que seja esse Deus, né, na nossa existência. Então, esse início, esse resumão que a introdução faz, é para a gente ter uma visão do todo, de como que a gente corre de um lado para o outro, né? Quando a gente pensa em história, nossa história do desenvolvimento da humanidade. E aí, continuando aqui, a gente viu que a gente estava nesse ponto dos românticos, da teoria de Gaia, da ideia de formas biológicas, de morfologia, e o pêndulo correu mais uma vez para o mecanicismo, na segunda metade do século XIX, quando inventou-se o microscópio. Eita, e aí que foi para um mecanicismo completamente reducionista, que agora a gente via no microscópio células. Eu via seres microscópicos, praticamente não me interessava mais o todo. Olha como pequenas coisas que acontecem, por exemplo, o surgimento de um microscópio muda toda uma visão de mundo. Esse entendimento dessa linha do tempo, da nossa visão de mundo, dessa visão paradigmática, faz com que de tempos em tempos a gente até compreenda o que acontece na nossa sociedade atual. Como a gente sai de um pensamento e vai para um pensamento tão oposto de uma hora para outra. Como o surgimento de uma tecnologia muda tudo. Olha como o surgimento da internet mudou as nossas relações. Nesse ponto aqui, o surgimento do microscópio saiu completamente daquela visão holística para uma visão totalmente reducionista do entendimento da teoria celular, das fórmulas do quê? Das células, da microbiologia, e mais uma vez eu volto a dizer, quão importante foi essa descoberta. Quem teve aí nessa época da nossa existência, da segunda metade do século XIX? Louis Pasteur, que inventou, né, a pasteurização, que entendeu como que a gente conseguia manter as bactérias longe dos nossos alimentos, graças a uma visão ali mecanicista e reducionista. Naquela época, eles praticamente não estavam vendo o organismo como um todo, eles queriam estudar a célula, como que essa célula gerava energia. Aí, depois de um tempo, a gente vai ver que essa célula gera energia para um corpo humano maior, né? Então, a gente vai entendendo como, de tempos em tempos, esse pêndulo ele vai oscilando, né? Então, as propriedades e funções desses organismos foram todos explicados por leis químicas e físicas. Ou seja, voltamos para o reducionismo, né, graças ao surgimento do microscópio. E aí a gente conseguia estudar, né? Quem a gente passou pela química, ou da escola, ou quem fez
faculdade numa visão de um curso mais biológico, ou química, ou de exatos, que a gente começa a ver como a gente consegue explicar, por exemplo, a respiração aeróbica por meio de uma fórmula, como que ocorre a troca de energia, por que falta, né, por que hora morre parte de um organismo, de um tecido celular, porque faltou energia. Como que faltou essa energia? Lá, aquela mitocôndria dentro da célula, olha que não é só a célula, a gente está vendo uma mitocôndria dentro da célula. Um átomo de hidrogênio não correu para um lado. Então, a gente começou a ter uma visão formular de novo. A gente começou a correr para a fórmula novamente. E como isso, mais uma vez, eu vou dizer, é importante para o entendimento da saúde que a gente tem hoje. Como essa visão até alopática, né, que surgiu nessa época, ao entender as funções celulares, os medicamentos, contribuem também para a nossa visão holística que a gente busca. Né? Então, não é demonizar nenhuma das duas visões, é o entendimento da necessidade dessas fases, da necessidade também dessa visão, né, dessa visão reducionista de vida. Na virada do século XIX, né, a percepção dessa falta de compreensão do todo, ora, a gente saiu ali da visão microscópica, entendendo fórmulas e todo, aí volta o pêndulo novamente, para tentar entender esse todo, surgiu a biologia organísmica, ou organicismo. Então, durante o início do século XX, esses biólogos que eram chamados organísmicos, eles começaram a estudar, mais uma vez, a forma biológica. Né? E aí, eles começaram a basear-se novamente nas percepções chaves de Aristóteles, de Gott, aquele Wolfgang, o precursor da visão sistêmica, para voltar a pensar em como essas descobertas que foram feitas ali no microscópio, como eu citei anteriormente, podem ser utilizadas de uma forma mais integral, mais organísmica, ou seja, pensando num organismo. E aí a gente voltou novamente para a questão do pensamento sistêmico, em função dessa conectividade, das relações e de contexto. Né? De acordo com a visão sistêmica, um organismo ou um sistema vivo é uma totalidade integrada. Não adianta eu saber por que fórmula a mitocôndria respira se eu não sei o que vai culminar isso aí num corpo humano, nessa visão, né, mais holística e integrada. Então, o que ele diz aqui? As propriedades essenciais não podem ser reduzidas às propriedades das partes, porque elas surgem das interações e relações de sua parte. E aí, né, eles pegam essa parte, né, que tem aquela parte do todo é mais do que a soma das partes, lá de trás de Aristóteles, e trazem de volta para o entendimento, para o slogan do pensamento sistêmico, que foi cunhado como essa frase, né? O todo é mais do que a soma das partes. E a origem disso aí foi a frase, né, de um livro que chama Metafísica de Aristóteles, que era ainda mais profunda. Ele falava assim: no caso de todas as coisas que têm várias partes, o todo não é, por assim dizer, um mero amontoado. A totalidade é algo que vai muito além das partes. Então, resumindo, né, o todo é muito mais do que a soma das partes. Nesse ponto que a gente correu da visão mecanicista e voltou para essa visão mais holística de vida, surgiu os biólogos organísmicos, que a gente falou aí. Na psicologia, surgiu a psicologia que chama psicologia de Gestalt, uma visão holística de percepção, que entender o ser de forma psicológica, por exemplo, não adiantava eu enxergá-lo de forma individual, eu precisava enxergá-lo num contexto social. O que é isso, se não o holismo? Então, às vezes, a gente cita muitos exemplos de holismo quando a gente fala de saúde, de vida em si, mas o holismo, ele entra em tudo, até nessa visão psicológica. Então, nessa fase, né, depois desse fim do século XIX, é que veio o holismo com força total. Então, nesses biólogos organísticos, nos psicólogos da Gestalt, da percepção, e os ecologistas também encontraram
sobre a questão das comunidades animais e vegetais. Nesse momento, na biologia surgiu o termo ecossistema, que a gente não consegue entender como que funcionam os seres sem entender que existe um sistema. Olha aí a visão sistêmica, voltando mais uma vez. Os biólogos da antiguidade poderiam estudar seres vivos, poderiam parti-los na metade, enxergar como funcionavam suas células, suas mitocôndrias, seu pulmão, mas ao pegar esse ser e colocá-lo num contexto maior, surge o ecossistema. E só aí você consegue entender esse ser dessa forma integrada. Então, até a própria biologia estava ali oscilando, né? Ora só por entender e por estudar como funciona a respiração, ora por entender como que esse ser está inserido nesse sistema. E foi nesse ponto que surgiu o que a gente fala hoje, né? Ecossistema. Sempre que a gente vai estudar biologia, ecologia, essa visão mais orgânica que a gente tem hoje do estudo da ecologia, a gente fala de ecossistemas, como o ecossistema ali, ora, da floresta tropical funciona. Eu preciso entender como aqueles seres vivos se integram no organismo total, que é a natureza. Como que ocorre a relação entre seres iguais, entre seres distintos, entre animais e flora, entre o humano que está aí inserido nesse contexto também com mais frequência. E aí entrou, né, dessa forma mais potente no estudo da biologia e da ecologia em si, essa visão mais sistêmica que a gente, né, tem o objetivo de estudar de forma mais aprofundada. Acabou aí? Não acabou. Por quê? Por volta de 1950, o que é que a gente descobriu? O DNA. Volta para a visão reducionista. Vocês estão vendo, conseguem observar quando a gente estuda dessa forma, como de tempos em tempos uma descoberta faz o olhar da humanidade migrar de uma forma para outra. A descoberta do DNA foi um boom, né, do mecanicismo, da visão reducionista. Agora a gente enxerga o homem simplesmente como um produto de expressão gênica. A gente passou de entender esse homem inserido no ecossistema, esse homem que é uma alma, né? O ânima lá da filosofia clássica, esse homem que tem uma relação com Deus lá do escolástico, e a gente começou a ver o homem numa visão reducionista como apenas um produto da sua expressão gênica, simplesmente por termos entendido que existe um código que é a codificação das nossas células, né? A codificação do nosso organismo, por onde a gente passa a nossa hereditariedade, né? E aí esse pêndulo correu novamente para essa visão, né, mais reducionista de vida. Porém, para a gente terminar aqui hoje a nossa aula, que por mais que, não sei, hoje eu estou falando mais do que o normal, vocês estão vendo, né? Porque a gente, quando está falando de linha, né, de sequência, parece que a gente não para de falar. Mas logo depois, né, da gente entender o DNA, de estudar o DNA, a gente reconheceu, enquanto humanidade, que os padrões de organização característicos da vida, eles são gerados por interações simultâneas de um grande número, né, de variáveis. Um grande número de variáveis. Não apenas o entendimento do DNA. Surgiu aí a questão de genótipo e fenótipo, ou seja, hoje, existe uma distinção, quando se estuda DNA, que o ser humano e os organismos não são só produtos dessa molécula de DNA, mas que o meio ambiente externo também interfere. E aí a gente volta, mais uma vez, para essa visão holística, essa visão não linear. E aí surgiu, só para a gente terminar esse tópico, a parte da teoria da complexidade ou da não linearidade, que gera um entendimento cíclico da vida. Eu não vou me aprofundar muito, não só pelo tardar da hora, mas porque tem um subcapítulo um pouquinho aqui mais na frente, só falando a respeito da teoria da complexidade.
Mas só para a gente finalizar aqui, o final desse nosso estudo da era moderna, o pêndulo pausou no momento dessa teoria da complexidade, ou seja, da não linearidade, da teoria que a gente, por exemplo, para de chamar tudo de cadeia ou de linear para algo cíclico, para teia, que o próprio Fritjof Capra chama, né, a vida como uma teia. Então, nesse ponto, né, que surgiu, por exemplo, as redes de computadores, até esse entendimento, né, de rede, mesmo de computador, que se a gente parar para pensar, parece algo materialista, né, reducionista, funciona em rede, de forma cíclica. Então, nesse momento da nossa existência, nós estamos com um pêndulo focado nessa parte mais holística da vida, nessa parte mais sistêmica, integrada, não linear e cíclica, né? O último subtópico da introdução fala sobre ecologia profunda. Então, não tem como a gente falar agora, né, basicamente em 1 minuto, em 2, sobre ecologia profunda. Então, a gente vai iniciar na semana que vem a próxima aula, ainda finalizando a introdução em ecologia profunda. Mas a gente já vai entrar na próxima semana no primeiro capítulo, certo? Porque, por mais que ecologia profunda dê 20 horas de conversa, o livro ele vai, com o passar do tempo, aprofundar-se nesses conceitos. Então, assim como esses outros que eu vim trazendo quase que corrido, possa até parecer corrido, aqui, quando ele traz essa parte de ecologia profunda, é uma apresentação de conteúdo. Então, a gente inicia semana que vem na página 36, né, um subtópico da introdução, que chama Ecologia Profunda. Mas também já iniciaremos, quem está com o livro, né, que vai dar uma lida antes, até para me ajudar aqui também, né, no conteúdo, para trazer uma informação, a gente vai iniciar na 36, mas é muito provável que a gente não pare aí no final da introdução, tá? Então, semana que vem, a gente inicia na página 36 e vai dar início ao capítulo 1 do livro. Parece que a gente já leu uns 30 capítulos de tanto conteúdo que tem só na introdução, não é verdade? Então, é esse. O estudo de Capra, ele é bem profundo, bem conteudista. E a gente acaba, né, sempre tendo esse estudo, né, conteudista, mas sempre trazendo essa visão, né, espiritual, espiritualista e espírita que a gente se propõe aqui num grupo de estudos espíritas, ecológico espírita, né? Então, a gente finalizou hoje. Como eu já falei muito, hoje alguém vai fazer a prece final, como é de nosso costume, né? Semana passada eu não passei a bola, mas alguém de livre e espontânea vontade quer fazer a prece final hoje? Ô, Tia Kessia, vai ter que apontar dedinhos. Eu vou fazer, então. Pronto, vai lá, Estelinha. O livro chega semana que vem, se Deus quiser. Então, vamos agradecer a Deus mais esse encontro, onde estamos aprendendo tanto. Agradecer a Kessia pela sua boa vontade de estar aqui toda semana, nos instruindo, nos ajudando, e a todos os nossos amigos. Agradecemos a Deus nesse momento e pedimos a Ele que nos ilumine, que durante o sono possamos continuar esses nossos estudos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o ciclo espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em novas faltas, e livra-nos do mal, que assim seja.